Aqui quem fala é o Alex, do canal Melhores Cortes Podcast. Se você quer começar hoje um negócio lucrativo no YouTube, monetizando em dólar e sem precisar aparecer, clique no primeiro link na descrição e aprenda o que esse cara ensina no curso dele. O Epaminondas reflete sobre como a sociedade lida com as novas tecnologias, assim, estou falando especificamente de redes sociais. Ou o Epaminondas passa batido disso aí porque não faz parte da realidade dele, nem do dono dele, talvez? Ele reflete e reflete também sobre, digamos, a pouca presença de tudo isso ali onde ele mora, né? Então ele um pouco analisa isso e ele pondera, num dos momentos em que o que ele pensa mais lembra o que eu penso, que a velocidade das inovações técnicas é muito maior do que a velocidade do preparo para a reflexão crítica sobre essas mesmas inovações. De tal maneira que o humano se deixou afogar pelo mundo da técnica. Ele não consegue mais discernir sobre os valores, o que é bom, o que é ruim, o que é adequado, o que colabora para a felicidade dele, o que prejudica. Por quê? Porque o mundo do capital turbinou a produção da técnica e o homem foi perdendo competência reflexiva, até por ser instrumentalizado por esse mundo. Então, são poucas as pessoas a refletir criticamente sobre... E quando eu digo criticamente, não é meter o pau, é ponderar se aquilo convém, não convém, em que condições convém, como é que não convém, etc. Né? Se você imaginar aqui, Dédalo no labirinto com o filho Ícaro, fez lá 4 asas, né? 2 pares de asas para eles saírem dali do labirinto voando e voltarem para casa. Só isso. Não vai além disso que essa porra não vai dar certo. Não voa alto porque vai dar ruim, não voa baixo. É no meio do caminho, devagarzinho. Chegou, vai dar no limite, no talo. Presta atenção. Veja, são limites do uso da técnica para adequação à nossa necessidade, né? E Ícaro é um deslumbrado, né? Que não levando em conta a sabedoria do pai, acabou usando indevidamente a técnica e pagando... Você veja que é uma preocupação que vem desde sempre. Não é porque é novo, não é porque tem mais botões ou menos botões, não é porque é maior ou menor, não é porque vem mais, digamos, promovido ou menos promovido, que isso necessariamente convém ou necessariamente não convém. O problema é que... não é tão simples assim, convém ou não convém, né? É mais do que isso. Mas quando eu digo convém ou não convém, não é só para o prazer imediato ou para a utilidade imediata, mas é dentro de uma perspectiva não do particular usuário, mas de humanidade, né? O que esperamos para a humanidade? Começar a pensar o que esperamos para a nossa sociedade e depois o que esperamos para o amanhã do homem e da mulher, né? E essa capacidade de refletir sobre para onde queremos ir é uma capacidade que foi se perdendo, ela foi se dissolvendo. Ninguém presta atenção nisso. Isso é o que o pessoal chama de mundo da técnica. Quer dizer, o mundo da técnica é um mundo escravizado pelo meio. Porque a técnica é instrumento, é meio. Então, você renova o meio, atualiza o meio, vende o meio e se diz, opa, mas para ir aonde, hein? Onde que nós queremos chegar com isso? Essa pergunta é deslocada, sei lá, entendeu? É o meio pelo meio, né? Então, é o tablet 4, 5, 6, 8, 14, 28 e tal, e as técnicas vão se substituindo e você, afogado pelo desenvolvimento técnico, vai perdendo a capacidade de discernir aonde é que você quer chegar. Porque o que um pouco o pessoal poderia chamar de propósito, mas um propósito para além do particular, né? Então, para além do particular, existe você diria que por exemplo, até ontem, eu estava achando que o meu propósito era o meu propósito. E eu impus a mim mesmo, inclusive. Certo. Não, mas vamos imaginar o seguinte. Uma sociedade qualquer. E essa sociedade ela tem um desenvolvimento econômico razoável,
Mas essa sociedade, por alguma razão, consegue ter a lucidez de perceber que a sua formação intelectiva de base é insuficiente. Até para atender, digamos, economicamente o mundo do trabalho. Então, essa sociedade passa a ter um propósito que é coletivo, que é o propósito de, enfim, aperfeiçoar, né, as práticas escolares com vistas à formação. Imagino que seja uma sociedade pequena, porque à medida que isso vai crescendo, isso vai se perdendo também. Será? Eu acho, cara. Assim, é porque eu sou meio descrente da forma como as coisas se organizaram. Que se organizam em 2022 aqui no Brasil. A gente tem 200 e tantos milhões de habitantes. A gente tem uma grande parcela dessa galera aí que tá na internet, fazendo uso das redes sociais. E a sensação que eu tenho é parecida com isso que você estava falando, sobre a tecnologia e tal, só que um pouco mais no software. Que eu não sei usar essa porra dessa rede social direito, então eu vou só usar aqui e eu não sei o que é que eu tô fazendo e portanto, o produto disso é um monte de ódio, pessoas que não se compreendem, pessoas que não conversam, pessoas que não conseguem sentar e discordar de forma cortês, por exemplo. Então, talvez isso se dê porque a gente tem uma amostragem muito grande. Olha, eu penso que... Eu posso estar falando o pior absurdo do mundo, viu, professor? Mas eu acho que maiores quantidades ou menores quantidades mudam um pouco a essência do problema. Se você tiver uma revolução curricular, digamos assim, onde você começa a colocar questões candentes do mundo da vida coletiva, né? Como esse das redes sociais que você citou. E você começa a preparar os nossos jovens para observar aquilo que é a prática deles em casa, mas observar com uma outra perspectiva, uma outra angulação, verificar como é que isso funciona macrosociologicamente, quais são as consequências, quais são os riscos, quais são as vantagens óbvias e os benefícios evidentes que isso traz, etc. Mas assim, não é um professor isolado, né? Nós não temos literatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por que nós não poderíamos ter cidadania 1, 2, 3, 4, 5, 6? E numa grande disciplina sobre convivência e seus valores, você tem um segmento importante para as novas formas de convivência, que são essas aceleradas e turbinadas pelas técnicas, aonde o docente preparado, um docente apaixonado pelo que faz, um docente estudioso, um docente bem remunerado, um docente incentivado, um docente trabalhando numa escola que o prestigia e que lhe dá sustentação, esse docente vai patrocinar um programa de reflexão crítica, e crítica, eu repito, né, no sentido de um recuo para uma observação, eu diria, distanciada e metódica daquele objeto, com vistas a enxergar ali os seus aspectos positivos, negativos, suas vantagens, suas dificuldades, e o que é preciso para que a presença na rede social seja salutar e contributiva para a convivência entre todos. Então, você tem... não é a formação técnica do uso da técnica, porque essa formação ela acaba acontecendo em qualquer lugar, mas é a formação de reflexão crítica sobre os efeitos, as consequências em relação àquilo que podemos pretender para nós. Uma grande formação de cidadania, que eu diria, que passa pela discussão de onde queremos chegar como sociedade. Tá. E essa discussão é uma discussão que precisa ser começada, por quê? Porque ela é muito frágil, ela é muito incipiente, para não dizer que talvez ela não exista. Tá certo? Então, ela precisa ser iniciada. É preciso um motor revolucionário que permita que, com lucidez,
as novas bases curriculares contemplem a necessidade de continuar estudando trigonometria, álgebra, aritmética, trigonometria, esse negócio de citologia, biologia, tudo isso é fundamental. Mas é preciso admitir que também é fundamental. A convivência não pode ficar ao sabor do improviso. A convivência não pode ficar ao sabor do acaso. A convivência não pode ficar ao sabor da timidez e das iniciativas individuais. A convivência tem que ser objeto de preparo, objeto de reflexão escolar, né? Para que as pessoas possam considerar absolutamente normal o zelo por aquilo que é de todos como sendo tão relevante quanto o zelo pelo que é próprio, pelo que é seu. E isso tem que ser resultado de um processo de educação. Por quê? Porque do ponto de vista de natureza, de pulsões, daquilo que a gente tem já ao nascer, somos mesmo egoístas, mesquinhos. Você pega um bebê, ele puxa para si. Ele a gente quer sobreviver no fim das contas. Desejante, apetente, precisa sobreviver. Então, mas não somos só isso. Temos a capacidade intelectiva que também nos é dada pela natureza. E a natureza, portanto, também nos faculta a consciência da nossa natureza desejante e a capacidade de relativizá-la, de ponderar suas condições, de ponderar em que medida ela nos convém e em que medida ela não nos convém, a ponto de podermos, com tranquilidade, abrir mão, não é, de uma facilitação, de uma comodidade, de um prazer, de um gozo, em nome do quê? Em nome da prerrogativa do outro, entendida por mim como valendo tanto quanto a minha. Uhum. Então, esse é um propósito coletivo fantástico. Mas ele tem um problema, eu acho. Porra, você que eu... Assim, você me perdoa quando eu falo esse tipo de coisa. Mas, cara, hoje, essa educação, de certa forma, ela é dada pela família quando essa existe, né? E aí ela pode ter diferentes níveis de... E eu vou usar aqui um termo bem raso. Níveis de qualidade, sabe? Existe também um debate se a gente realmente quer que um terceiro ensine isso para os nossos jovens, porque a gente sabe como é o ser humano. Assim, eu não confio em ser humano. Eu acho que a chance de um ser humano ser um arrombado é maior do que ele ser um cara gente boa. Então, pra gente delegar uma coisa tão importante quanto a habilidade de conviver a um cara que não tá no nosso círculo social, pode ser um problema também, né? Pode, mas é por isso que a sociedade tem que confiar nas suas instituições. E quanto maior a sociedade, mais difícil a gente conseguir confiar também. Sim, né? É possível, mas uma sociedade grande tem também mecanismos macros, significativos, né, de definição, digamos, da chancela e da legitimidade que tem o educador para desempenhar esse trabalho. Esse sujeito não caiu de paraquedas, esse sujeito foi preparado para isso. Esse educador de cidadania, esse educador para a convivência, ele seria preparado com carinho por uma sociedade que pretende se revolucionar de dentro. Ele seria preparado para ocupar um posto de prestígio na sociedade. Ele seria entrevistado nos melhores podcasts, esse educador. Ele prestaria contas para a sociedade do seu trabalho, ele seria convidado a produzir e explicar como é que ele faz esse trabalho, ele seria mandado para outros lugares para dialogar com outros educadores, percebe? Quer dizer, no lugar de ser sucateado, pisoteado, achincalhado e com isso atravessado de uma série de ressentimentos, de uma indigência que o acompanha e uma sensação de injustiça social que realmente existe, mas que ele compra para si como sendo indelével, irreversível. Esse novo educador, ele passaria a ter
um papel que hoje não existe ainda na sociedade. Ele seria não tem nem material humano. um CEO da cidadania, entendeu? Ele seria um cara importantíssimo e, portanto, a sua chancela seria consequência de um processo seletivo severíssimo, né? E por critérios chancelados por toda a sociedade, no sentido de que a sociedade toda sabe o que está acontecendo na escola, numa escola pública bancada por ela, pela sociedade, a sociedade sabe o que está acontecendo, a sociedade concorda com essa revolução escolar e a sociedade está consciente de que hoje a escola gasta mais do que gastava antes, porque a escola hoje é melhor e forma melhor os seus alunos, prepara os seus alunos para refletir, né, com lucidez sobre as coisas do mundo. E aí, claro, os nossos governantes, eles serão também implicados nesse processo, porque essa nova sociedade, na hora de deixar o seu voto, por exemplo, para prefeito de uma cidade de 200 mil habitantes, o prefeito quer se candidatar novamente, ele terá que prestar contas das suas escolas, antes de mais nada, quase, né? Peraí, se as nossas escolas públicas estão bem ranqueadas, aprovaram nos exames nacionais com distinção, etc., elas são escolas bem avaliadas, etc., nós entendemos que o prefeito, né, eis aí um primeiro passo que o prefeito deu para a sua reeleição. Agora, no caso das escolas não terem tido não terem sido objeto do interesse da gestão municipal, no caso delas terem sido maltratadas e tratadas com desleixo, isso é decisivo para que a carreira desse profissional da política seja impedida, obstada, não tenha a sequência que ele espera. Você está falando de uma sociedade de uns 200, 300 anos daqui para frente, né? Mas aí é que tá. A gente nem tem mais esse material humano, professor. Mas a gente faz. Rapaz. É que eu sou muito descrente dessa parada, cara. Eu acho que a gente tá no. A gente nem sabe. A gente não sabe. A gente nem sabe o que a gente quer. A sociedade. Vamos falar da sociedade brasileira. Eu acho que a cidade brasileira. Ó, só olhar agora o nosso cenário político. Que a gente tem a grosso modo, a gente tem um terço que vota para um lado, um terço que vota para o outro, e um terço que quer que se foda todo mundo. Entendeu? Mais ou menos. Então, porra, a gente não consegue. A gente vive um momento que a gente consegue concordar em pouca coisa. Então, pô, pra gente conseguir definir pra onde a gente quer ir, pra gente poder terceirizar, de certa forma, como você está falando, o ensino dos nossos jovens, da ética e moral, cara, falta muito, tem que evoluir como sociedade. Eu acho que a gente tá como se fosse numa nova idade média, se a gente for já falando especificamente da internet, sabe? Que assim, a gente não consegue, parece que a gente perdeu a habilidade de concordar, mesmo que em assuntos óbvios, sabe? Parece que sim, se você falou alguma coisa, por você estar de um outro lado, você automaticamente tudo que você fala eu descarto, sabe? Então, como a gente não tem essa habilidade de sequer dialogar, eu acho que a gente está muito longe, uns 200 anos, de ter uma sociedade capaz de formar esse educador. Bom, então, vamos supor que eu compre a sua ideia, né? Ainda assim, teremos mais 200 anos de sociedade. E aí surgem duas possibilidades. Uma é a da descrença completa. Então, sabe-se lá o que vai acontecer daqui a 200 anos. A outra é saber que para hoje não vai dar, mas tem que dar mais para frente. E isso tem que começar de algum jeito, para que daqui a 200 anos, de fato, possamos ter uma sociedade da qual possamos nos orgulhar. Eu acredito nisso. Então, algum primeiro passo tem que ser dado.